Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho com o pessoal do oitavo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do iluminismo, né? E a gente vai rever um pouquinho essa questão do iluminismo porque a gente já trabalhou mais detalhadamente isso em sala. Mas só para recordar, para nós, os valores do iluminismo, a grande maioria deles, estão na nossa volta, né? As nossas liberdades individuais, as nossas liberdades para se expressar, liberdade política, liberdade para você fazer tudo o que você quiser e também a liberdade para você assumir as consequências dos seus atos, a igualdade entre todos perante a lei. E assim, para nós isso já está tudo colocado, essas questões já estão todas na nossa sociedade, todo mundo já vive nesse modelo, né? E os pensadores do iluminismo, eles trouxeram essas ideias muito por influência do processo da Revolução Inglesa, né? Só para recapitular do vídeo anterior, a Revolução Inglesa acabou então estabelecendo que não existe mais o rei acima da lei, não existe ninguém melhor do que o outro. E a partir dessa primeira experiência, os filósofos, na França principalmente, Holanda, mas os mais famosos são os franceses, né? Eles acabam então trazendo essa perspectiva de questionar esse modelo de sociedade e eles vão pensar algumas coisas para tentar trazer luz para essa sociedade obscura, atrasada e que não representava os valores daquele grupo social que estava em ascensão desde o século XVI, que era a burguesia, né? E aquilo que eu tinha comentado, que tem um dos vídeos do sétimo ano, falando um pouquinho que a burguesia ela vai se crescendo dentro desse sistema feudal, durante a modernidade ela vai acumulando poder econômico, e à medida que ela vai acumulando poder econômico, ela vai querendo assumir a questão política, né? Mas enfim. Então, à luz do iluminismo, a razão, que era a ideia que eles pregavam, iria iluminar vários setores dessa sociedade, né? O primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho sobre o campo cultural, né? Depois do campo econômico e o campo político, tá? No campo cultural, você tem dois cidadãos chamados Diderot e D'Alembert. Eles são dois caras que vão idealizar um instrumento chamado enciclopédia, certo? Que seria uma coleção de livros que guardaria todos os conhecimentos do mundo. Eles acreditavam que criando esse centro de informações você conseguiria iluminar as pessoas a partir do próprio conhecimento e da cultura, né? E eles lançam lá no século XVIII a primeira enciclopédia, né? Um segundo ponto aí que vai ter uma transformação de pensamento vai ser o campo econômico. E um dos grandes pensadores do século XVIII sobre essa reformulação econômica vai ser um cidadão chamado Adam Smith, né? O Adam Smith, ele vai ser o cara que vai publicar um texto chamado A Riqueza das Nações, em 1749. E o Riqueza das Nações ele vai estabelecer algumas coisas referentes a que o Estado não pode interferir na economia, né? Pensando muito mais aquela questão do absolutismo do que essa discussão que você tem hoje em dia, né? Ou seja, o rei não pode interferir na economia, o corpo de ministros do rei não pode interferir na economia. A economia é autossuficiente, a economia ela consegue se regular sozinha sem a figura do rei, né? E muito desse questionamento à figura do rei é porque muitos monarcas privilegiavam o comércio externo a partir de monopólios. Então isso impedia a concorrência, segundo o próprio Adam Smith, e com a concorrência não existindo, não teria o crescimento das próprias empresas e do próprio mercado, né? Bom, e ele então vai ser o pai do liberalismo econômico. E muitos desses valores vão ser implementados a partir do século XIX e vão continuar até a crise de 29, né? E em 29 eles começam a repensar esse modelo, mas isso é uma matéria depois para o nono ano, tá? Bom,
E no campo político, que é o campo onde você tem a maior quantidade de pensadores, né? A gente vai começar seguindo uma ordem gradativa até a gente chegar no mais radical. O primeiro deles é o Voltaire. O Voltaire, ele era um dos mais moderados dos iluministas. Ele acreditava que o rei não precisava sair do poder. O rei ele só ia precisar de ajuda. Ele ia precisar de algum consultor iluminado, né, para auxiliar a governar, né? Ele vai, então, inventar um dispositivo chamado despotismo esclarecido. Ou seja, o rei pode ficar no poder desde que ele contrate alguém, um conselheiro, um auxiliar que entenda, que tenha uma iluminação muito grande de conhecimento, ou que ele próprio estude, que ele próprio tenha essa iluminação, esse esclarecimento, né? E tem alguns motivos principais por conta da própria vida do Voltaire. O Voltaire tinha muitos amigos dele que eram monarcas da Europa. Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, né? E ele não podia criar inimizade com seus colegas, né? Com seus amigos, que muitas vezes bancavam essa vida dele de pensador. E além disso, o Voltaire era um amplo defensor da liberdade de imprensa, e também o Voltaire ele era contra os privilégios da igreja e a interferência política que a igreja tinha, né? Um dos exemplos de despotismo esclarecido é em Portugal, né? Você vai ter o rei Dom José I, ali que vai começar a reinar em 1750, e ele tem um ministro que se enquadra nesse quesito aí reformista, né, do despotismo esclarecido, que ficou conhecido como Marquês de Pombal, né? E tem uma frase que atribuem pro Voltaire que vai resumir um pouquinho dessa questão da liberdade de imprensa. Posso não concordar com uma só palavra que disseres, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, né? Então assim, eu posso não concordar com o que você diz, mas você é livre para você dizer o que você quiser. O segundo filósofo que a gente trabalha também, que é um outro moderado, vai ser o Montesquieu. Montesquieu era o título que ele tinha, né? E ele ficou mais famoso pelo título do que pelo próprio nome dele. Ele vai então analisar o governo do rei da França, o Luís XIV, como sendo um governo extremamente centralizado na figura do rei absolutista. E o Montesquieu ele vai dizer que o rei não tem que sair do poder. O que você tem que fazer é tentar limitar o poder do rei. Que o rei ele concentra todos os poderes nas suas mãos. Então ele falou assim, pô, pera, vamos fazer então algumas coisas, vamos separar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E vamos criar instrumentos diferentes para regular tudo isso, certo? Para o legislativo a gente tem que criar assembleias, conselhos e que redigam e que façam as leis, certo? E principalmente que elaborem uma constituição. No poder executivo você vai ter o rei vai ser só o representante do executivo, ou seja, ele vai colocar as leis que foram feitas em prática. E ao mesmo tempo a gente tem também que criar um poder separado, que é o poder que vai julgar as coisas baseadas naquilo que a lei foi feita e naquilo que foi executado, né? Então vai ser uma coisa à parte, né? Atribuem uma frase para o Montesquieu, que é aquela, o poder tem que limitar o poder. Então o Montesquieu ele vai ser o pai fundador dos três poderes, né? Essa discussão que você tem hoje em dia, que os poderes são livres e independentes, justamente surge com o Montesquieu no século XVIII, tá? E o último deles, dos filósofos iluministas, que era um tanto mais radical, que era o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele, entre outras ideias que ele defendia, a principal e a mais importante nessa questão do iluminismo político vai ser justamente o rei tem que pular fora. O rei não pode ficar no poder, não tem que limitar o poder do rei, e justamente a gente tem que estabelecer um contrato entre as pessoas que estão no governo e as pessoas que são governadas, né? E que essas pessoas que estão que são governadas, elas têm que
correr atrás, fiscalizar e tentar justamente manter esse status do contrato social, né? Inclusive esse é o nome de um dos textos mais famosos dele. E ele vai dizer o seguinte, quando um determinado momento esse contrato social fosse rompido pelos governantes, né, que poderiam ser eleitos principalmente, né, seria dever desses governados que tiveram o contrato rasgado, fossem lá e tirassem esse governo do poder porque eles já não atendem às suas demandas. Esse governo talvez não atendesse mais aos anseios daquela população, certo? Então, o Rousseau ele é um total contrário à monarquia e ele acredita nessa linha entre equilibrar aquilo que os governantes querem e os governados querem, baseados no contrato social, certo? Bom, depois eu vou passar uma atividadezinha para vocês, para a gente tentar identificar essas ideias dentro dos discursos e das práticas hoje em dia, né, para a gente pensar essa noção de como é que essas ideias lá atrás existem até hoje, como elas são praticadas e se elas são praticadas. E é isso, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem bem, fiquem em casa e dúvidas, comentários, feedback, comentem no sala de aula, comentem no grupo da sala, comentem aí embaixo. É isso, conto com a colaboração de vocês e com esse retorno, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.